fez, eu consigo colocar para vocês. Só tá me faltando tempo, mas eu vou conseguir pôr para vocês, sim. Aí vai ficar lá na pastinha de português. Nenhum dos dois, também não mexeu. Tá. Então, a partir da semana que vem, de segunda-feira, não tem mais link, tá? Cada um por si. É igual sala de aula, né? Vocês vão entrar na sua sala de aula e o professor vai lá para fazer a reunião, que é a aula. É bem mais tranquilo esse sistema, viu? Tem bastante coisa legal ali para a gente fazer. Então vamos lá. Dissertação escolar, opinião construída em torno de uma problemática. Sou contra versus sou a favor. Então, quando eu falo de dissertação escolar, eu tenho que colocar os pontos de vista positivo e os pontos de vista negativo, independente da minha posição, né? Eu tenho que colocar isso. Porque eu tenho que defender alguma coisa, ou ponto de vista positivo ou ponto de vista negativo, certo? E quando eu vou defender alguma coisa, por se tratar de uma dissertação escolar, é a minha opinião. Mas para ser a minha opinião, eu tenho que ter argumentos. Então, eu tenho que defender as minhas ideias. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma. Vamos pegar a rua lá da escola mesmo. Ela é mão única, certo? Mas vira e mexe, tem gente entrando com tudo na contramão. As pessoas não olham a placa ali, né? E ela é uma rua estreita, tudo. Vamos supor que por conta disso, a vizinhança falasse assim, não, nós vamos colocar agora, vamos pedir para ser mão dupla. Então, para pedir para ser mão dupla, eles têm que fazer abaixo-assinado da população ali, que mora ali, e também tem que justificar o porquê de querer a mão dupla numa via que é mão única. Ah, nós queremos a mão dupla porque nós moradores temos que dar a volta no quarteirão para entrarmos na nossa residência. Queremos mão dupla porque os carros já entram normalmente nesse sentido, então vai ficar melhor para evitar colisões, enfim. Aí são os argumentos. Mas vai ter aquele pessoal que vai falar, não, eu sou contra. A rua já é estreita, nós temos duas escolas na mesma rua, é uma movimentação muito grande em alguns horários, entrada e saída de aluno, vai prejudicar o trânsito se ficar dos dois lados. E aí você tem as variáveis, né? E como que você vai sustentar o seu argumento, independente de ser a favor ou de ser contra? Você vai atrás da lei, atrás de pessoas que vão ajudar nos argumentos de vocês. Então, o que você pode fazer? Pegar o argumento de morador, se ele é a favor ou contra, e aí você põe na sua dissertação. Pegar a lei de trânsito, por que é mão única ali, desde quando ali é mão única, por que você quer mudar, e você vai indo de acordo com a lei, certo? Por isso sou contra versus sou a favor. Você tem que defender um dos lados. Não dá para ficar em cima do muro na dissertação escolar, tá? Você tem que mostrar o problema e talvez uma solução, tá? Para iniciar os estudos sobre dissertação escolar, vamos analisar algumas imagens que trazem desafios. 1. A imagem a seguir é ambígua. O que é ambígua? Dependendo do ponto de vista, cada um pode enxergar algo diferente. Observe atentamente. Então, aqui vocês têm uma imagem. Cada um que está olhando vê alguma coisa. Eu não vou pedir para vocês falarem, porque vocês vão ter que descrever isso, tá? Você vai olhar e ela tem duas coisas aí nessa imagem. Mas cada um vai ver uma coisa primeiro. A gente vai falar assim, eu vi tal coisa primeiro. E o outro vai falar, não, eu vi a outra coisa primeiro. Então, isso é ambiguidade. Você vai ter que descrever aqui com detalhes essa ambiguidade. Então, o que você está vendo aqui? Quais são as duas formas que você está vendo aqui? E você descreve aí na página 2. Aqui embaixo tem um espaço, tá? Para descrever. Com essa imagem, podemos compreender um pouco sobre o tema opinião, pois provavelmente nem todos tenham pensado da mesma forma quando definiram o que viram, o que pode ter ocorrido em razão de cada um ter enxergado a imagem sob perspectivas diferentes. É o que vai acontecer quando a gente for fazer a correção lá no dia 18. Uns vão ver primeiro uma coisa e outros vão ver outra em primeiro. Imagem 2. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação possível do texto, tendo como referência o tema opinião.
Uma interpretação possível para o texto ao lado é a seguinte: é normal que as pessoas sempre pensem da mesma forma. As figuras geométricas dentro das cabeças representam uma característica própria do ser humano, a ausência de opinião própria. Fica claro no texto não verbal que os homens pensam de forma diferente das mulheres. Ou a imagem pode ser vista como uma referência à diversidade de opiniões entre as pessoas. E aí nós temos aqui uma definição de opinião. É interessante pensar sobre a definição para opinião apresentada no dicionário. Modo de pensar, julgamento e até ideia sem fundamento. Surpreso, leitor ou leitora? Então quer dizer que se eu não tenho, se a minha ideia não tem fundamento, é a minha opinião? Sim, é minha opinião. É uma opinião e que deve ser respeitada, independente do que eu acredito, independente do que eu goste, eu tenho que respeitar a minha opinião, tenho que respeitar a opinião do outro, né? Aí vem aquela famosa palavrinha que está na moda, que é a empatia, né? E as pessoas falam, você tem que ter empatia. Mas nem todo mundo sabe ainda o que é uma empatia, porque é difícil você se colocar no lugar do outro, né? É muito difícil. E a opinião é a mesma coisa, eu tenho que respeitar a opinião daquela pessoa. Deixa eu só ver se aqui, esse mesmo. A gente vai entrar num tema que vocês mesmos já devem ter falado sobre isso, e cada um tem uma opinião. Então, os pais de vocês têm uma opinião, vocês têm outra opinião, porque vocês vivem isso, e aí que vai entrar o grande choque, né? Eu vou defender a minha ideia, mas eu vou pensar financeiramente no bolso do meu pai e da minha mãe, ou eu vou pelo que eu gosto, qual que vai ser o meu foco aqui para minha opinião? A gente vai entrar no texto, já já. Imagem 3. Escreva nas linhas a seguir a sua interpretação da imagem apresentada e dê exemplos. Então, tem um monte aqui de pessoinhas. Nós temos esses, formam duas figuras, temos isso. Temos pessoas juntas, pessoas separadas. O que isso daqui está significando? Aqui cada um vai ter, talvez vocês tenham várias opiniões sobre isso daí que vocês estão vendo, né? Mas escreve para mim e aí você dá exemplo, um exemplo pelo menos, sobre esta figura aqui. Na página 3, explique o que as imagens a seguir têm em comum, considerando o tema opinião. E imagem 4, então você tem aqui dois carinhas, imagem 5, você tem aqui um casal. O que significa isso? O que está acontecendo aqui? Então escreve aqui e considerando o tema opinião, né? Então não pode esquecer que a gente está falando sobre opinião, o que eles estão querendo dizer com essas figuras. Aí na página 5, 4, opa! As imagens que você viu fazem pensar sobre as diversas maneiras de se entender uma informação e também sobre a importância do diálogo na construção da opinião sobre todo e qualquer assunto. Os textos a seguir tratam do uso do uniforme escolar. Há quem goste, quem não goste, quem defenda e quem critique seu uso. E você? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Então, a primeira coisa que vocês têm que trabalhar é com essas perguntas iniciais. Vocês gostam de usar uniforme? Não gostam? Você defende o uso do uniforme? Você critica? Não, deveria ser livre. Eu não gosto da cor, o uniforme é legal, mas eu não gosto da cor. Então, aqui o momento de vocês. Vocês pensam nisso e aí vocês vão para o texto 1 e para o texto 2, para poder trabalhar no material de apoio. Então, o texto 1 diz assim: roupa uniforme, vantagens e desvantagens. O texto é de Lígia Menezes, saiu no Educar para Crescer. Provavelmente já aconteceu com você. Na hora de ir para a escola, o seu filho reclama e não quer colocar o uniforme de jeito nenhum. Ou então uma situação bem diferente. Na escola de seu filho, o uniforme não é obrigatório e você gasta muito dinheiro para comprar e repor roupas. O fato é que algumas escolas exigem o uso do uniforme e são bem rígidas quanto a isso, impondo regras até na cor da meia e do tênis dos alunos. Outras são mais maleáveis, mas ainda assim acreditam que o uniforme pode trazer benefícios. Ainda há um terceiro tipo de escola que não impõe seu uso e ainda acha que ele tira a individualidade e pode até prejudicar o desenvolvimento das crianças. Diante disso, os pais, claro,
ficam confusos. Afinal, quem está certo? E o texto ainda continua, mas para vocês pensarem, essa parte aqui já está bom, que aqui é o ponto de vista dos pais, né? Afinal, é bom ou não é bom? Tira a individualidade ou não tira a individualidade? Prejudica ou não prejudica o desenvolvimento das crianças o fato de todos andarem iguais ali dentro daquela sala de aula, dentro daquele colégio, né? E se eu não usar o uniforme, eu tenho que ficar comprando roupas para o meu filho ir para o colégio. Uniforme escolar. O uniforme escolar é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais. Com certeza, usar diferentes roupas a cada dia de aula é, no mínimo, caro, devido ao desgaste. Fora isso, crianças e adolescentes numa certa idade sempre querem chamar a atenção dos colegas, usando roupas diferentes e mais caras, desencadeando o consumismo. A prática das escolas em estabelecer o uso da mesma roupa entre os alunos possui sua origem no Exército, uma das primeiras instituições a adotar uma vestimenta única para todos os seus militares. Os uniformes escolares começaram a ser utilizados por volta de 1890 pelos estudantes da escola normal, responsável pela formação de professores. As escolas mais tradicionais passaram a adotar o uniforme de fato somente na década de 20, já as demais na década de 30. Os uniformes foram criados para simbolizar as cores, o nome, a tradição e o símbolo da escola. Desta forma, os alunos uniformizados deveriam manter um comportamento exemplar e zelar pela imagem das instituições, mesmo fora delas. Entre as décadas de 40 e 70, o uniforme de uma instituição conceituada era um símbolo de aceitação social, sendo o sonho de muitos alunos e pais. A partir da década de 90, as escolas, principalmente privadas, mudaram bastante os modelos de seus uniformes, fazendo roupas mais confortáveis e descoladas. Atualmente, os uniformes não são tão prestigiados pelos alunos. De fato, essa padronização é importante. Primeiro, porque evita que a sala de aula se transforme em um desfile de modas. Além disso, seu uso desenvolve nos alunos o sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças. O texto é de Eliane Persília, Uniforme Escolar, saiu na Brasil Escola. Depois de ler esses dois textos, vocês têm algumas perguntinhas sobre isso. Aqui na questão 8, na sua escola, o uso de uniforme vocês vão marcar que é obrigatório, né? E essa parte aqui vocês vão perguntar para os pais de vocês, qual a opinião deles a respeito do uso ou não de uniforme da escola. Se eles são a favor, se eles são contra e o porquê, tá? Aí é a opinião dos pais de vocês. Depois, mais questões sobre os textos. E aí vocês têm na página 6 esta explicação de dissertar. Dissertar é um exercício para demonstrar o que se pensa sobre um assunto e como se pensa sobre ele. Nos textos dissertativos, a opinião é progressivamente construída, colocando-se em evidência os argumentos. Nesse gênero, mais importante que a opinião é a construção dela, e para isso é preciso ler, refletir e avaliar um determinado assunto, para então tomar uma posição. Como eu falei lá atrás para vocês, vocês têm que pesquisar, têm que ler, mesmo sendo um assunto que vocês conheçam, que vocês tenham já uma opinião, sempre é válido vocês terem mais opiniões de outras pessoas para validar cada vez mais a tua opinião. Então, se eu sou a favor do uniforme escolar, o que mais eu posso pegar de argumentos para justificar isso? Aí eu posso, que vocês vão fazer uma produção de texto, né, um material de apoio. Aí eu posso pegar alguns trechinhos aqui deste texto? Pode pegar sim. E aí não esquece de colocar de quem que é o texto, tá? Então vocês vão, eu vou colocar este trecho aqui, ó, que desenvolve nos alunos o sentimento de pertencimento ao grupo. E aí você coloca, conforme Eliane Persília, no site Brasil Escola, tá? Aí você coloca a fonte de onde você trouxe a informação. Sempre assim. E aí, na questão 11, totalmente de opinião, no texto 2, lemos que o uso de uniforme desenvolve um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças.
Em sua opinião, esse sentimento de pertencimento a um grupo, quando se está de uniforme, também é comum entre os adolescentes? Você acha que usando uniforme todos se sentem iguais por isso ou não? E o porquê? Ah, não, tem pessoas que usam uniforme, mas não se. A gente não julga que ela pertence a um grupo, não. Usando uniforme, sim, eu julgo que está pertencendo a um grupo. E o porquê disso, tá? Ainda no exercício 11, construa uma problemática. O que é uma problemática? Uma pergunta para o assunto. Uso de uniforme para desenvolver o sentimento de pertencimento a um grupo. Assim que você fez essa pergunta, você vai elaborar uma resposta, usando os argumentos necessários. Esses dois movimentos, que é a construção da problemática e construção da resposta com argumentação progressiva, são a base da dissertação. Então, você vai pensar num problema, uma pergunta, e você vai dar uma resposta para essa pergunta. E aí eu peguei as dicas da produção de texto 1, que ainda estão na página 6, que dizem o seguinte: produzir uma dissertação sobre o uso de uniforme escolar, observando as características desse gênero de texto, utilizar argumentos e informações presentes no textos, além de sua experiência como leitor e produtor de textos. Use provas, dados, evidências, etc., para dar suporte à ideia que você está defendendo. Se eu pegar alguma coisa da internet, de um livro, de qualquer lugar, eu tenho que colocar de onde é a fonte, tá? Não esqueçam disso. Ah, por exemplo, foi feito um estudo com adolescentes de 12 a 15 anos que eles detestam usar celular, não, uniforme escolar. Tá, de onde você tirou isso? Então, qual que é a porcentagem? Coloca tudo isso na redação, tá? De onde você tirou, não é simplesmente da cabecinha de vocês, não. Dica, releia os textos 1 e 2, consulte ao menos mais um texto sobre o tema proposto. Então, eu vou pesquisar mais um texto sobre o uso de uniforme escolar. Desenvolva uma problemática sobre o assunto. Tem, João, já vou falar. Relacione argumentos para responder à problemática. Organize o seu texto com coesão e coerência, ou seja, se eu estou falando de um assunto, eu vou continuar nesse assunto e uma coisa ligando a outra. Não adianta eu falar da cor amarela no primeiro parágrafo e depois eu falar da máquina de costura no segundo. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Então, vai mantendo a coesão, a coerência no texto. E coesão também é o fato de você não ficar escrevendo, enchendo linguiça, né? Você tem que ser objetivo, sem encher linguiça. E antes de entregar, revise o texto, certo? Como se forma um ponto de vista, uma opinião? Ainda na página 6. Existem mecanismos que ajudam na construção do ponto de vista. Esses mecanismos são resultado das experiências que acumulamos, das leituras que fazemos, das informações que reunimos, do desenvolvimento da capacidade de compreender e, principalmente, do desenvolvimento da habilidade de traduzir para outras pessoas aquilo que queremos dizer. É aí que a gente põe a nossa opinião, né? Ah, eu acho que isso, eu acho que é aquilo. Você está pondo a sua habilidade de traduzir o que você pensa sobre determinado assunto. E aqui é o exercício em si que vocês vão fazer. Suponha que sua escola esteja fazendo estudos sobre o uso de uniforme escolar e que a direção da escola, diretor, coordenadores e professores, tenham convidado os alunos para opinar sobre o assunto, dissertando sobre ele. Então, não é só uma bancada. Os alunos têm que escrever ali sobre o tema. Aproveite as ideias expostas nos textos 1 e 2 para construir sua opinião, escrevendo 1 ou 2 parágrafos para demonstrar o que você pensa sobre a questão do uso ou não uso do uniforme, colocando em evidência argumentos que sustentem a sua opinião. Na página 13, vocês têm um espaço para escrever, página 13 não, na página 7, vocês têm um espaço para fazer o rascunho. Então, estamos falando ali de 2 parágrafos, uma média de pelo menos 10 linhas ali, para vocês defenderem os argumentos de vocês, do uso ou não uso de uniforme escolar. Escreva seu texto dissertativo com base na preparação, assegurando-se de que ele apresenta uma problemática claramente delimitada,
bons argumentos expostos progressivamente para responder à questão proposta, boas informações de apoio, sequência lógica e linguagem adequada ao leitor que pretende atingir, no caso, a direção da escola, coordenadores e professores. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu vício de linguagem, com gírias. Isso não pode entrar aqui dentro dentro desse contexto, tá? Tem alguém perguntando? Desistiu, Sara? Precisa ter título? Sim, tem que ter título, porque eu não sei se você é a favor ou se você é contra o uso de uniforme, tá? É totalmente pessoal. Então, vocês vão marcar o que vocês querem. Se isso daqui acontecesse mesmo, o que vocês gostariam como que seria a opinião de vocês? Então, vocês têm um rascunho na página 7 e o material de apoio lá no final, a proposta 1, que está escrita dissertação escolar. Cuidado que tanto a 1 quanto a 2, as propostas têm o mesmo tema. A 3 também, a 4 também. Então, vocês têm do 1 ao 4, lá no final do livro, o mesmo tema. Por favor, use somente a primeira, tá? Quem me entregar até o final de semana, pode ser via Skype ou por e-mail. A partir do dia 15, só pelo Teams, tá bom? E só o material de apoio que vocês me enviam. Ah, como que eu vou entregar pelo Teams? É a mesma coisa que via Skype, via e-mail. Você tem lá a parte do anexo, você pode tirar foto na hora, ou já pode tirar foto e pegar da sua galeria e mandar. Só não esqueçam de verificar se saiu legível na foto, se não está embaçada, como vocês têm espaço para fazer aqui o rascunho, faz aqui a lápis e me entrega a caneta, verifica se tá bem legal para eu ler o trabalho de vocês, tá? O que é melhor, entregar pelo Teams ou entregar pelo Skype ou por e-mail? Pelo Teams, porque assim que eu recebo, eu consigo corrigir e já devolvo para vocês. Pelo Skype, pelo e-mail, é mais demorado, porque aí eu tenho que baixar o documento, colocar na minha planilha, depois eu corrijo, depois eu devolvo para vocês por um desses caminhos. Então, pelo Teams é bem mais fácil até para correção, certo? Antes do dia 15? Não, Sara, ele só vai poder ser usado a partir do dia 15, tá? Aí não dá para entregar antes, não. Oficialmente só a partir do dia 15, tá bom? Até porque eu não alimentei nada lá na planilha de vocês também, ainda vou alimentar. Acho que amanhã eu consigo alimentar. Então, por enquanto, até o final de semana, vale esses 2 caminhos, depois disso não vale mais, tá? Dúvidas, pessoal? Ou deu para entender? Não, tranquilo? Tá. Nós temos algumas coisas para serem corrigidas do produção de texto 1. E eu vou marcar no roteiro de vocês. Quer ver? A gente vai ter um dia 22 só. Dia 22 de junho, eu vou pegar para corrigir toda essa produção de texto 1, que ainda nós temos coisas de memes, enciclopédia, que vocês fizeram até em sala de aula, as análises no mês de fevereiro, e eu não consegui corrigir. Então, eu vou pegar o dia 22 de junho para fazer isso, certo? Então, não joguem fora o livro de vocês, porque a gente ainda vai fazer atividades sobre o conteúdo que está lá. A prova bimestral vai ter conteúdo do livro 1, então não joguem fora, certo? Porque na mensal, eu sempre divido, né, a mensal com a bimestral com os conteúdos, mas eu não consegui colocar a parte dos memes, dos GIFs, tudo na bimestral, que a gente não acabou não tendo a bimestral, só fiz a mensal. Então eu vou colocar esse conteúdo na próxima prova. Essa do dia 25 ao dia 30 é aquilo que eu combinei com vocês. Só este formato aqui, tá? Vai ser só de análise sintática. E aqui eu consigo tudo. E aí, na prova online que vocês vão fazer,
não vai cair análise sintática. Aí vai ser só gênero textual, vocativo, adjunta adverbial e pontuação, essas outras coisas, tá bom? Não vai cair aí análise sintática, como vocês vão ter a parte, eu não vou colocar na prova bimestral. Bom, nós corrigimos, agora é caderninho, né? Corrigimos até a letra B, certo? Faltava da C, a C e a D, certinho? É isso mesmo? Certo, então vamos lá. Na letra C, está lá. Gosto de chocolate quente nos dias de frio. Verbo, gosto. Quem pratica ação? Eu vou olhar para o meu verbo e vou ver que o pronome que cabe ali é o pronome eu. Ele não está na frase, eu vejo pelo verbo, então a classificação é oculta porque está na primeira pessoa. O que eu falo desse sujeito é o meu predicado. Então, eu vou copiar toda a minha frase. Gosto de chocolate quente nos dias de frio. Núcleo do predicado. Eu sei o que significa ação de gostar? Sei. Então, ele é meu núcleo. Próprio verbo. Se ele é meu núcleo, é um predicado verbal. Se eu falo gosto, dá para entender? Aí eu falo, não. Se eu chegar para vocês e falar, pessoal, eu gosto. Primeira coisa que vocês vão falar é, gosta do quê? De chocolate quente. Certo? De chocolate quente. Está complementando o meu verbo ou dá uma característica para o sujeito eu? Complementa o verbo. Então, eu já sei que é um verbo transitivo. Na pergunta que eu faço para o verbo, gosto do quê? Eu tenho preposição. Verbo transitivo indireto, então o meu complemento é objeto indireto. Aqui no meu sujeito eu não tenho nada, ele é oculto, né? Só tenho o pronome. Ah, só uma coisinha. Entre parênteses, porque ele está escondidinho. Então, eu vou olhar aqui para o meu complemento. De chocolate quente. Qual que é o núcleo aqui? É chocolate, certo? D é preposição. Quente se refere a chocolate. Então, o meu adjunto adnominal é apenas quente. E adverbial? Se eu olhar aqui, ó, ficou nos dias de frio. Além do quente, olhando para o adjunto adverbial, esse nos aqui é em mais os. Este os entra no adjunto adnominal. Artigo. E a classificação? Dos dias de frio, eu tenho a ideia do quê? De tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. Certo? Dúvidas? Hoje, quem que é o fotógrafo da vez ou a fotógrafa? Beleza. Obrigada. Descendo para ficar tudo numa coisa só. A partir da semana que vem não vai mais precisar instantâneo, tá? Lá na plataforma não tem o instantâneo. Oh, se eu não me recordo, não tem instantâneo, não. Mas aí vocês já vão ficar tudo lá na plataforma. Na nova, não vai precisar mais ir para o YouTube, nada. Ele emprestou a caneta ao colega. Verbo, emprestou. Quem praticou a ação? Ele. Um núcleo, sujeito simples. O que eu falo desse sujeito? Emprestou a caneta ao colega. Sei o que significa ação de emprestar? Sei, eu imagino essa ação. Então, é núcleo do meu predicado. Se o verbo é o núcleo, predicado verbal. Emprestou. Tem sentido completo? Eu emprestei. Aí vocês vão falar, não, mas você emprestou o quê e para quem? Ele vai pedir um complemento. Então, a caneta ao colega é o meu complemento. A caneta ao colega só complementa o verbo ou também dá uma característica para o sujeito? Só complementa. Então, verbo transitivo. Emprestou. Quem empresta, empresta algo para alguém.
Se eu empresto algo, é transitivo direto. Para alguém, indireto. Agora eu vou sair à caça dessas coisas. O que ele emprestou? Foi a caneta. Deixa eu marcar aqui para ficar mais visível para vocês. Objeto direto. Para quem que eu emprestei? Ao colega. Objeto indireto. Vou colocar aqui para ficar certinho para vocês estudarem certinho. Olha, melhor que isso daqui, só para quem é daltônico que não está ajudando, né? É do caderno que eu tinha passado antes já. Aí faltavam 2 frases, isso mesmo. Obrigada, pessoal do apoio. Tem uma equipe de apoio. Aê, obrigada. Adjunto adnominal. Aqui no meu sujeito eu não tenho nada. Agora eu vou olhar aqui no meu complemento. O núcleo do meu objeto direto é caneta. Então eu tenho o artigo A do meu objeto direto. E aqui no ao colega, eu tenho a preposição mais o artigo o. Coloco aqui. Adjunto adverbial, não tem. Não sobrou nada na frase, então eu não tenho a classificação. Certo? Dúvidas? Não. Quem que é o fotógrafo hoje mesmo? Era o João, né? Ah, a Lana. Beleza. Agora eu vou colocar essas daqui para vocês, ó. Para continuar. Acho que são mais umas 4. Beleza, sem dúvida. Ai, que bom. Vou deixar tudo juntinho para vocês copiarem de uma vez só. Peraí. Gostaram demais do filme? Eu também acho, que só uma que dá para fazer. Letra I, acho que aí é a última. É. Vamos fazer essa então juntos, tá? É não, tá? É. Gostaram demais do filme? Vou tirar a letrinha aqui dele. Essa fazemos juntos e as outras ficam para casa. Conseguiu tirar, que eu tô mexendo para lá e para cá? Conseguiu. Então tá. Então eu vou descer aqui para ficar numa coisa só. Gostaram demais do filme? Quem praticou ação? Verbo, gostaram. Quem praticou ação? Aqui eu tenho 2 opções. Vocês gostaram do filme ou eles gostaram demais do filme. Qual que é o certo? Depende do que você vai colocar como sujeito e a classificação. Se você pensar como vocês gostaram, a classificação é sujeito oculto. Se pensar como terceira pessoa, é indeterminado. Eu vou trabalhar com o indeterminado, tá? Eles gostaram, indeterminado. O que eu falo desse sujeito é o meu predicado. Gostaram demais do filme. Núcleo. Eu sei que significa ação de gostar e consigo imaginar? Sim. Gostar é o meu núcleo, então a classificação é verbal. Olhando para o verbo gostaram. Se eu falo para vocês gosto, não vai dar para entender. Vocês vão falar gosta do quê? Neste caso, do que eles gostaram? Do filme, certo? Do filme. Só complementa o verbo ou dá uma característica para o sujeito? Só complementa o verbo. Então, é um verbo transitivo. A pergunta que eu faço, gostaram do quê? Tem preposição? Tem a preposição de.
Então, é indireto e a minha classificação, objeto indireto. Adjunto adnominal. No meu sujeito eu não tenho. E aqui, ó, do filme. Tenho, tá escondidinho, que é de mais o. Este o aqui é o meu adjunto adnominal. E adverbial tenho? É mais. E ele passa a ideia de intensidade. Certo? Dúvidas? Certinho. Cadê o fotógrafo? Beleza. Aê, obrigada, João. Pessoal, temos só mais 4 minutos. Vocês querem que eu mostre um pouquinho lá da nova plataforma para vocês ou corrijo a outra? Aí faltam 3 para vocês fazerem. Quer que mostre a outra plataforma? Então, peraí. Beleza.